Bom dia, a paz do Senhor Jesus, um feliz sábado para os meus amados irmãos e irmãs. Mais uma vez, pastor Carlos Salles com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, que é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos mais um dia, nesse sábado, para engrandecer o nome do Senhor através da leitura, através da oração. E eu quero te convidar para nós estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade, tá bom? Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, nós vamos estar aí também orando, falando com Deus, para que Ele esteja entrando com providências nas nossas vidas. Nós vamos ler os textos de 2 Samuel, capítulo 23, 24, Salmo 99, 100, também Efésios, capítulo 2 e 3. Amém? Glórias a Deus. Vamos então estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que agrada em abençoar os teus filhos, e nós somos abençoados por mais um dia de vida, pela tua presença santa, pelo teu grande amor. E nós magnificamos o Senhor, dizemos que o Senhor é Deus, que faz todas as coisas bem. Então nós te adoramos, nós te magnificamos. Dizemos a Ti, Deus, que o Senhor é verdadeiramente o nosso socorro e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Assim, ó Deus, nós queremos celebrar esse dia na Tua presença, dizendo que nós Te amamos e nós adoramos estar ao lado do Senhor, diante do Senhor, nos rendendo a Ti, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Então nos ajuda, ó Deus, nos fortaleça para que sejamos uma bênção dia após dia diante de Ti. Assim nós oramos, nós clamamos, nós Te bendizemos, que o Senhor venha, assim Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, pensar, que seja um tempo de bênção, um tempo de transformação, um tempo, Pai, de entrega, um tempo em que nós, ó Deus, venhamos está nos consagrando dia após dia. Então, em nome de Jesus, ó Pai, ser presente conosco, ó Deus, pois nós necessitamos do Senhor. Coloca os Teus anjos acampados ao nosso redor, que venha a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, nos renovar as Tuas mãos potentes, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Visita os Teus filhos e filhas, ó Pai, curando, ó Pai, fazendo milagres. Abençoa os nossos familiares, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, filhos, ó Pai, filhas, Pai, noras, genros, sogro, sogra, Pai, tios e tias, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, mães e pais, o Senhor esteja, Senhor Deus, guardando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Eu quero então, contigo nós vamos aí em 2 Samuel 23 e 24. 2 Samuel 23 e 24. Glórias a Deus. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz um homem que foi levantado em altura, um ungido de Deus de Jacó, o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol. Da manhã saem nuvens,
quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra. Ainda que a minha casa não seja tal como Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josébede, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino e Esnita, que opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e os feriu, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Depois dele Samar, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, o Senhor, de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram com risco de sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha um entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre os 3, pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele, e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia
filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Euanã, filho de Dodô, de Belém, Samar, Arodita, Elica, Arodita, Eles, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anonatita, Mebunai, Uzadita, Zalmon, Aoíta, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Zaalbonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Samar, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de Umacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Azrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe e Trita, Urias, Eteu, 37 ao todo. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo agora: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beerseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus este povo 100 vezes tanto quanto agora, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército de Joabe, pois saiu com os capitães do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Gezer. E foram a Gileade e a terra baixa de Adose. Também foram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus e a Sarã, para o lado do sul de Judá, a Beerseba. Assim percorreram toda a terra ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, que havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada.
E os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde amanhã até o tempo determinado. Desde Dan até Berzeba morreram 70.000 homens do povo. E estando, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi um anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estes homens que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e o seu servo. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: toma e ofereça o rei meu senhor, que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna como um rei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus torne, aleluia, melhor dizendo, tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos, e ofereceu ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém?
Glórias a Deus. Eu quero convidar vocês também para nós estarmos indo até o livro de Salmos. Nós vamos estar no livro de Salmos, no capítulo aí 99 e 100. Amém? 99 e 100 de Salmos. Glórias a Deus. Salmos 99 e 100. O Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais alto que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escábelo dos seus pés, pois é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome. Clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Na coluna de nuvem lhes falavas. Eles guardaram os seus testemunhos e estatutos que lhe deram. Tu os escutaste, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoastes, ainda que tomaste vingança dos teus feitos. Exultai ao Senhor, exaltai ao Senhor nosso Deus, e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Glorificado seja o nosso Deus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, serve ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Quero convidar você também a Efésios. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 2 e 3 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se clamam circuncisão feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo para vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Aleluia. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais, ou melhor dizendo, dos principados e potestades no céu,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que é a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedirmos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glórias a Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai, de estar, Senhor Deus, orando, Senhor Deus, lendo a Tua Palavra, e com os nossos corações firmados, ó Pai, nas Tuas promessas, ó Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos capacita a cada dia, a cada instante, para sermos renovados segundo o Teu amor, segundo, Senhor Deus, o poder, Senhor Deus, renovador, Senhor Deus, da Tua majestade. Faça de nós instrumentos Teus, ó Pai, onde quer que estejamos. Venha, Senhor Deus, abrir os nossos caminhos, a nossa mente, Senhor Deus, e que nós sejamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, arautos do Senhor, para apregoar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, para sermos, ó Pai, fiéis, Senhor Deus, ao Teu propósito. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre com cada um de vós, e todos digam amém e amém e amém. Amém. Abração do pastor Carlos. Fica com Deus. Deus abençoe a todos.